E aí galera, beleza? Caras, como hoje eu não achei perguntas pra responder, tipo, eu posso ter deixado alguma pra trás, eu posso não ter visto. Cara, se você não teve a sua pergunta respondida, coloca ela aqui de novo, coloca nesse vídeo aqui, porque eu procurei perguntas pra responder e não achei nenhuma. Então eu queria contar pra vocês um pedaço do meu testemunho, bem um pedacinho. Pra quem não sabe, eu já gravei um vídeo do meu testemunho, só que ficou bem péssimo. Tá aqui ainda no canal, eu quero regravar, já tentei regravar várias vezes, mas além de ser um testemunho um pouco grande, ele tem alguns detalhes assim, que eu sei que tem crianças que me assistem, então é um pouco complicado, é uma estrutura muito grande pra gente fazer esse testemunho, mas eu planejo contar ele. Então hoje eu vou contar um pedacinho, só um pedacinho dele, muito lindo, né, que é mais ou menos por causa desses acontecimentos que eu sigo a linha de tentar fazer Deus sorrir. Quando eu me converti, eu ainda usava droga, fumava maconha, e Deus não tinha tocado no assunto da droga. Então eu me converti, eu tava indo pra igreja, eu continuava indo pra igreja e fumando maconha. E passei mais ou menos uns 6 a 9 meses fazendo isso, e um dia eu tava em casa orando, e aí eu ouvi mesmo de Deus, ó, para de fumar maconha. E eu lembro que eu falei assim, pô mano, por que você quer que eu pare, né? Tipo, eu fumo em casa, eu não fumo na rua pros outros verem. E eu lembro que Deus não deu muitas explicações, mas sabe o que eu pensei? Cara, eu pensei, tipo, mano, não é minha mãe me pedindo ou um pastor, tá ligado? Tipo, é o cara que mais me ama, é o cara que eu mais admiro, tá ligado? Se tem uma pessoa que zela por mim, é ele, velho. Tipo, mano, eu preciso obedecer esse cara, tá ligado? Tipo, mano, eu preciso agradar esse cara. E isso é algo muito legal, tá ligado? Tipo, não foi por obrigação, não foi por medo de ir pro inferno, não foi, velho. Foi, tipo, por constrangimento, sabe? Quando o amor de Deus te constrange, tá ligado? Tipo, mano, você precisa fazer isso porque o cara é muito da hora. E aí eu lembro que eu tinha 8 pés de maconha em casa, falava pra minha mãe que era bonsai. Ela provavelmente sabia que não era bonsai, mas imagina pra uma mãe, tá ligado? Seu filho é drogado, de repente ele tá indo pra igreja, mas ainda não deixou de ser drogado. Acho que ela pensou, meu, tem um avanço, tá ligado? Eu não vou mexer, time que ganha a gente não mexe. Então eu tinha esses pés de maconha em casa e eu sabia que eu precisava jogar fora, porque representava pra mim algo, aquele pé de maconha. E eu peguei, cara, aquele pé de maconha. E foi, assim, uma cena cinematográfica. Eu lembro que eu fui até a esquina de casa e eu peguei o vaso, cara, que eu tinha gastado maior grana no vaso, na terra, em tudo. E eu joguei, virei as costas, tá ligado? E, tipo, dei aquela última olhada, assim, vi o vaso girando. Foi super dramático. Ele caiu no chão, quebrou. E aquilo foi um símbolo muito grande pra mim de que acabou a maconha na minha vida. Só que depois de 3 meses, mais ou menos uns 2 meses, né, que é bem difícil pra um adicto esse tempo, esse momento. Eu tava numa rodinha de brothers e aí os caras estavam fumando um beck que parecia super gostoso pra mim. Cara, maconheiro é meio... não tem nada na cabeça, porque a maconha, cara, ela tem tanta química que os traficantes colocam que depois fica uma gosma amarela na ponta e aí o maconheiro chama de mel. É mais ou menos nesse naipe os caras. Eu era assim. E aí tinha esse mel na ponta e eu olhei pra aquilo, cara, e tipo, a hora que chegou em mim, eu não aguentei, eu peguei e fumei. E quando eu fumei, cara, eu pensei, eu vou morrer, velho. Sério, tipo, vai cair um raio do céu, Deus vai me matar, ele vai derrubar eu daqui de cima, porque eu tava num lugar bem alto, né, no centro de convivência aqui em Campinas. Eu pensei, mano, eu vou morrer, velho, caraca, eu vou morrer, mano, nossa, velho. E aí, nesse momento que eu entrei em desespero, cara, eu ouvi a voz de Deus, velho. E aí Deus falando assim, o que foi, filho, o que foi? Numa voz de preocupado, tá ligado? E eu não tava orando, eu não tava clamando, eu não tava pedindo perdão, eu não tava arrependido, nada, velho. Eu tava com medo de cair um raio na minha cabeça e morrer, porque eu tinha desobedecido a Deus. E eu comecei a falar na minha cabeça, me perdoa, Deus, me perdoa, me perdoa. Porque eu tava numa rodinha, né, imagina, começar a clamar lá. E eu falando, Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. E aí, tipo, Deus falou assim, calma, me perdoa pelo quê? E aí eu falei, Deus, eu não queria ter fumado e tal. E aí Deus falou assim, cara, se você não queria ter fumado, só não fuma de novo. E aí eu pensei, pô, velho, cadê a cintada, tá ligado? Cadê o castigo? Porque eu fiz algo errado. Eu teria que ser castigado pelo que eu ouço na igreja, tá ligado? Até porque o pessoal da igreja falaria assim, é mó fácil agora você parar, né? Você não fumar, já que você já matou a vontade. Matar a vontade de pedir perdão, qualquer um faz. Imagina a galera da igreja falaria isso. Mas Deus não falou isso, cara. Deus não brigou comigo, ele só falou, mano, não fuma de novo. Aí o bag chegou em mim, eu falei, não, tô de boa. Passei, e ali eu pensei, cara, eu já continuei orando, tá ligado? Eu falei assim, Deus, o pessoal não fala de você nas igrejas, tá ligado? Você é um cara muito da hora, velho. Você é um cara muito da hora. E refletindo muito sobre o assunto, depois de um bom tempo eu percebi que, sabe quando eu pensei, cadê a cintada?
Cadê o castigo que eu deveria levar? Depois de um bom tempo refletindo sobre isso, eu cheguei à conclusão que o castigo que eu deveria levar foi sobre Cristo, cara. Tipo, cadê a cintada? A cintada foi em Jesus, brother. Olha que massa. E esse é o caminho aberto que temos pra Deus. E aí, galera, curtiram um pedacinho do testemunho? Cara, esse é só um pedacinho, tipo, deve ter sido uns 4%. Nesse momento que eu contei pra vocês agora, eu aprendi como Deus é bom. E depois disso, eu tive uma experiência muito linda de agradar a Ele, que é quando eu parei de catar uma mina que eu tava catando lá. Foi uma experiência super legal. E foi aí que eu decidi, tipo, eu vou fazer Deus sorrir. Eu gosto de fazer Deus sorrir, né? Esse é o motivo de eu ter largado o Beck, esse é o motivo de eu ter largado a mina, esse é o motivo de eu não fazer as coisas que ele não gosta. É porque eu quero fazer ele sorrir, não é porque eu tenho medo de ir pro inferno, porque eu quero ser um igrejeiro, porque eu quero ser reconhecido como crente. Eu quero ver esse velho sorrir, mano, porque ele tem me feito muito sorrir. Ele tem feito eu sorrir muito. Então eu acho que isso é uma boa direção para uma vida cristã. Vamos orar? Deus, obrigado, porque cada um de nós tem um testemunho, cada um de nós tem um contato contigo, e a coisa mais linda é ver você se aproximando de nós, né? A Bíblia declara que o Senhor nos escolheu primeiro, o Senhor nos amou primeiro, e é muito lindo ver na história a aproximação que o Senhor fez com Enoque, com Noé, com Moisés, enfim, com todo mundo, né? Teve uma galera que não respondeu bem, outros responderam bem, e eu quero ser esse cara que responde bem, eu quero ser esse cara que tem um relacionamento legal com você. Que o Senhor ajude cada um de nós, Pai, a ter um bom relacionamento, e que o Senhor ajude nossa vida cristã, porque o barato é louco demais. Só que a gente vai se esforçar e a gente vai tirar um sorriso do seu rosto, você vai ver. Você vai sorrir, Deus, você vai ver. Mais ainda, várias vezes. No nome de Jesus é que a gente ora e agradece, Pai. Amém. Amém? Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa surpresa. E vamos gravar esse vídeo de testemunho, né? Já tá mais que na hora. Fica com Deus. Se você curtiu, dá um like aqui, compartilha no Face e até o próximo vídeo.